E aí, meus amigos da Casa do Caminho, tudo bem com vocês? Satisfação novamente. Temos aqui mais uma palestra gravada. Eu lembrando sempre dos amigos e do ambiente da Casa do Caminho. A gente sempre chegando ali com alguma antecedência, nos preparando, tempo de concentração, pedindo ajuda e inspiração aos amigos espirituais no desenvolvimento desse tema. O tema, meus amigos, é depressão. Depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é uma doença de muita ocorrência no mundo, né? E ela só perde, vocês imaginem, para as doenças cardíacas. Ela está em segundo, é a segunda causa de doença no mundo, é a depressão. Como é que nós podemos definir a depressão? Depressão é quando nós estamos tristes e essa tristeza tem uma intensidade grande, uma intensidade profunda e duradoura. Parece que é aquela tristeza que não sai de nós, está sempre ali presente, a pessoa tem que conviver com uma tristeza constante. Nós, espíritas, nós sabemos que existem as influências espirituais. Então, vejam só, a questão que nós tratamos aqui no nosso meio espírita refere-se à obsessão espiritual. Então, nós, devido ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos, ao nosso estilo de vida, nós podemos atrair para nós espíritos obsessores. Portanto, nós não podemos, digamos assim, colocar as responsabilidades das nossas tristezas, da depressão, nos espíritos. Porque nós somos a causa, nós somos os causadores. A gente sempre lembra daquele exemplo da casa suja e a casa limpa. Então, quando nós temos um ambiente com muita sujeira, com muito lixo, o que acontece, né? Existe uma atração ali dos insetos, das moscas, devido ao lixo. Então, nós temos que limpar a casa para nos livrarmos dos insetos e das moscas. Essa casa é a nossa casa mental. Somos a nossa mente, nós espíritos. Nós temos que cuidar da nossa mente, nós temos que cuidar de nós mesmos, dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, os nossos comportamentos. A obsessão, nós temos as causas presentes, as causas da vida atual, nós temos os casos de obsessões originários de outras vidas, espíritos que querem se vingar de nós, porque em outras vidas nós os prejudicamos, nós tivemos outras encarnações e no passado as nossas ações, as nossas atitudes levou a esses irmãos uma situação de difícil e agora eles querem vingança. Então são causas do passado, são causas do presente. Eu tenho aqui uma obra tratando desse tema, do chamado assim, é o título da obra, é Vencendo a Depressão. E ela foi escrita pelo espírita Vladimir Lisso. O senhor Vladimir Lisso é um trabalhador de muitos anos ali da FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Já assisti várias palestras do seu Vladimir. Então aqui nós temos uma obra
de 217 páginas, ele tratando do tema depressão na visão espírita. É realmente fabuloso aqui a quantidade e o detalhe que ele traz aqui dos itens, né? E nós temos que, segundo o Vladimir, as recomendações, primeiro passo, nós devemos trabalhar na prevenção das doenças, nós devemos prevenir, que é o que a maioria dos médicos, dos psicólogos recomendam com relação às doenças. Ou seja, é melhor nós prevenirmos a doença do que adquirir a doença e depois que ela está instalada, buscar um tratamento. Aí o sofrimento é maior, a dificuldade é maior. Então a recomendação, número 1, é prevenção. Como prevenir? Como prevenir a depressão? É o que nós temos estudado ao longo dos anos aí na doutrina espírita. Nós voltamos aqui à obra clássica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, as recomendações ali do Santo Agostinho, para nós fazermos constantemente a nossa autoanálise, nós fazemos as nossas reflexões, as nossas meditações sobre como tem sido a nossa vida, quais têm sido os nossos erros, quais têm sido os nossos acertos, como está indo a nossa vida, fazer assim uma autorreflexão e sempre pedindo ajuda dos amigos espirituais. Gosto sempre de lembrar que nós temos, cada um de nós, o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Então, pessoal, vamos conversar com nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, vamos buscar orientações. Então, a meditação, reflexão sobre o nosso comportamento, como tem sido a nossa vida. Essa ferramenta maravilhosa que é a prece, a gente está constantemente buscando a sintonia com os bons espíritos através da prece, estudando o Evangelho, procurando pôr em prática os ensinamentos do Evangelho, procurarmos sermos pessoas boas. Na essência é isso, a gente procurar ser uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa, e aí nós vamos conseguir um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, sendo boas pessoas. E aí associado, sem dúvida alguma, aos pensamentos positivos. Existe um outro espírito que trabalha muito essa área psicológica, que é a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. A Joana de Ângeles, ela tem uma série de livros denominado a série psicológica. Ela tem mais ou menos uns 10 livros somente tratando de questões psicológicas. Um dos pontos centrais que é colocado é a aceitação da situação em que nós nos encontramos aqui na Terra, essa situação que nós nos encontramos envolvendo a nossa saúde, envolvendo a nossa família, envolvendo o ambiente geral, trabalho, escola, o ambiente que nós vivemos. Então, nós temos que considerar que nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas. Nós estamos aqui com os nossos semelhantes que, como nós, têm um certo grau de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de apego aos prazeres da carne, aos prazeres materiais. Então, nós, aqui na Terra, estamos entre irmãos que têm características similares, alguns vícios e algumas virtudes assim similares, né? Então nós temos que compreender o porquê
estamos encarnados num mundo de sofrimento, nesse mundo de expiação e provas. Esse mundo de expiação e provas, o que acontece quando a gente reencarna aqui? Antes da gente renascer, antes de reencarnar, a gente já tinha recebido orientações sobre o mundo em que nós iríamos habitar. É um mundo onde há muita dificuldade, onde há muitos problemas, há muitos conflitos entre nós. Como que nós reagimos diante das dificuldades, diante dos conflitos? Nós temos os irmãos que entram nessa situação aqui de depressão, de tristeza profunda. Nós temos irmãos que entram na revolta, ficam assim muito revoltados, muito indignados com a situação que está acontecendo com eles, né? Ficam com raiva. E nós temos aqueles que aceitam a situação, o que está acontecendo, e pensam assim, puxa, diante do que está acontecendo, como que eu tenho que reagir? Qual que é minhas melhores decisões, qual que é os melhores caminhos que eu tenho que escolher diante das coisas que estão acontecendo comigo? O indivíduo para refletir e para pensar os caminhos que deve seguir. E nós espíritas, nós paramos para refletir e ainda pedimos a ajuda da espiritualidade, dos bons espíritos. Então, esse é um caminho. O caminho mais triste, o caminho mais difícil é quando aqueles irmãos que entram nessa situação de depressão acabam escolhendo o caminho do suicídio. É o pior caminho possível, é a pior escolha possível, é o suicídio. Tem irmãos que pensam, não, puxa, essa vida aqui está muito ruim, o sofrimento está muito grande para mim, não dá mais, eu vou desistir. E ele supõe, ele imagina que morreu, descansou. Ele imagina que a morte é o fim. Ele imagina que a morte seria o sono eterno, o descanso eterno. Mas, quando o indivíduo comete o suicídio, e o sofrimento aumenta, porque a morte não é o fim. O corpo morre e o espírito continua. Então o espírito já ali no momento do suicídio já tem já os seus arrependimentos profundos devido às dores que aumentam. Muitos irmãos têm dificuldade para sair do corpo e fica naquele sofrimento ali no corpo, sentindo também as dores físicas. E depois que passa um tempo, vem as dores morais, o arrependimento de ter cometido suicídio, porque a vida continua. Ou seja, a nossa vida ela foi dada por nós, por Deus. Deus, o Criador, nos deu essa oportunidade da vida. Nós somos filhos de Deus. Então, essa compreensão que o Espiritismo nos traz, ela é assim, importantíssima para a gente poder trabalhar as dificuldades da vida com calma, com serenidade, bom senso. Então, todos nós aqui na Terra, todos nós, temos problemas, temos dificuldades. E nós temos que entender as razões dessas dificuldades, buscar soluções. Quando a gente busca as soluções dos problemas, nós estamos exercitando a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade até a nossa capacidade moral, porque nós temos que saber diferenciar as coisas boas das coisas ruins, o bem do mal, o nosso comportamento, que comportamento nós vamos escolher diante de determinadas situações que estamos passando. Então, as dificuldades, elas existem justamente para provocar em nós o nosso amadurecimento moral e intelectual. Quando a gente passa pelo problema e o problema já passou, ficou no passado, nós saímos do problema, da dificuldade, melhores
de que quando entramos, nós saímos mais experientes do problema. Então, as dificuldades na vida têm esse objetivo, provocar nos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, né? Porque tem muitos desencarnados que estão ali junto dos encarnados, vivenciando os problemas. Então, esses problemas, quando a gente busca a solução e começa a trabalhar na solução deles, provoca em nós uma evolução, um amadurecimento moral, emocional. Nós adquirimos mais experiência. Então, jamais devemos ter a ideia de desistir da vida, desistir dos problemas. Como diz a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, nós devemos exercitar a aceitação das dificuldades. Elas estão aí, elas estão presentes, e vamos procurar trabalhar elas. Tem problemas, tem dificuldades que não tem solução rápida, não tem solução instantânea. Tem problemas, meus amigos, que vão durar até mais de uma vida, mais de uma encarnação. Nós vamos precisar de mais de uma encarnação para solucionar alguns problemas, principalmente aqueles envolvendo relacionamentos familiares, dificuldades assim de convivência com as pessoas. Então nós temos que ter a paciência de aguardar a evolução, o aprendizado das pessoas que estão convivendo conosco e a nossa própria evolução. Comparando aí a uma árvore frutífera, vamos comparar. Imaginem vocês uma plantinha que ela passou por uma fase ali de germinação com a sua semente. Essa plantinha ela foi crescendo, ela precisou de um ambiente adequado para ela poder ir se desenvolvendo. Imaginem vocês essa plantinha até ela conseguir produzir frutos. Vejam só, quanto tempo a plantinha ela foi lá na sementinha, da sementinha que ela foi colocada, ela vai crescendo, até ela conseguir produzir frutos. E nós? Quantas e quantas encarnações nós estamos aí trabalhando, vivendo, errando e acertando. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Nós fomos criados sem conhecimento. Então, à medida que as encarnações foram surgindo, que nós fomos vivendo, nós fomos adquirindo conhecimento, adquirindo experiências, fomos ficando mais inteligentes, mais maduros. Isso leva tempo. Então, devemos ter paciência. Eu sei que falar é fácil. Falar é fácil, pessoal, mas é a realidade. Nós temos que ter a paciência e a tolerância de aceitar determinadas situações quando não temos uma solução assim que a gente, puxa, não estou encontrando a solução, não é rápido. Então nós temos que continuar vivendo, procurar fazer o melhor que é possível dentro da situação que nós estamos, ou de saúde, ou familiar, enfim, o ambiente terrestre em que nós nos encontramos, e buscar o melhor. O fato é que quando o indivíduo entra na depressão, na tristeza profunda, ou quando ele entra no outro extremo, que é a revolta, a indignação assim intensa, não resolve, não é solução. O nosso amigo André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, ele traz várias e várias contribuições para nós, mostrando que a calma, que o estado emocional relativo à calma, ele traz soluções. Quando nós paramos e buscamos acalmar nosso espírito,
na busca de soluções, quando a gente busca assim entrar em prece, em meditação, procurar pensar em Jesus, nós acalmando, buscando a calma do espírito, nós vamos ter mais facilidades em encontrar os caminhos mais adequados diante das dificuldades e dos problemas que estamos vivendo. Então, nessa obra aqui, Vencendo a Depressão, do Vladimir Lício, ele coloca aqui sobre os tratamentos. Nós aqui no Brasil, nós temos a facilidade de termos psicólogos espíritas. Existe a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Então, nós recomendamos a todos os irmãos que estão passando por essa fase difícil, obsessiva da depressão, que busquem o tratamento espiritual nas casas espíritas kardecistas, porque tem muito centro espírita que só tem o nome de centro espírita, mas não tem o método de Kardec, não usa o método kardecista. Então a gente recomenda a procura de centros espíritas kardecistas e, simultaneamente, a busca de um tratamento psicológico com psicólogos que sejam espíritas. Esse é o caminho. Buscar o trabalho, ou seja, o indivíduo procurar alguma atividade em que ele possa ser útil na sociedade. Ele se questionar, puxa, o que eu posso fazer com a minha vida para ajudar as pessoas? O que eu posso fazer para ajudar os outros? Ou seja, quando ele está pensando em ajudar o semelhante, ele está momentaneamente esquecendo ou deixando de lado os problemas pessoais que ele tem. E ele vai se concentrar em ajudar os outros. E quando ele está procurando ajudar os outros, ele tem o reflexo de ajudar a si mesmo. Quando a gente faz o bem, existe a lei de ação e reação, a lei do retorno. Você faz o bem, você recebe o bem. Quando você procura ajudar as pessoas, ajudar os outros, você recebe de volta também a sua ajuda. Quando nós procuramos fazer o bem, nós entramos em sintonia com os bons espíritos. Os bons espíritos vão nos ajudar. Então é importante a gente entrar numa sintonia vibratória positiva, uma sintonia em que nós sejamos colaboradores da sociedade. A gente se questionar nós mesmos, puxa, nesse ambiente que eu estou aqui, na minha casa, na minha família, no trabalho, como eu posso ser útil, como eu posso ajudar? Então, se o indivíduo conseguir entrar nessa sintonia positiva, ele vai estar saindo da depressão. Esse é um dos passos que nós temos que ter a consciência. E nós aprendemos isso justamente através da doutrina espírita, que nos ajuda a entender esse processo evolutivo, essas dificuldades que nós temos aqui no planeta Terra. Então, a gente recomenda para vocês a obra de Joana de Ângeles, a série psicológica da Joana de Ângeles, começando com aquele homem integral. Vocês vão encontrar facilmente, tem uns 10 livros da Joana, muito bons, que nos ajudam a prevenir e a sairmos da depressão. Além dessa obra aqui do Vladimir, o Vladimir coloca aqui um capítulo inteirinho sobre o estresse, que é as situações nervosas que nós vivemos no dia a dia. Às vezes você liga ali numa notícia na internet, e você começa a assistir as notícias, ou na televisão, e aquelas notícias assim muito negativas, né? Notícias de muita violência, notícias de crimes, de guerras. O indivíduo acaba entrando numa sintonia vibratória muito ruim, que prejudica o seu estado psicológico. Então, quando a gente começa a refletir o porquê das coisas, nós espíritas, né? E quais são as causas
dessas dificuldades que vivemos na Terra, o porquê dos crimes, o porquê da violência, e a gente começa a refletir nas causas espirituais, refletir sobre as encarnações. Quantas encarnações nós já tivemos, as causas do passado, as causas do presente. Quando a gente começa a refletir sobre a justiça de Deus, que a justiça de Deus, meus amigos, é perfeita. Lembrando aqui o Mestre Jesus, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão satisfeitos, serão saciados. Então, temos muitos irmãos aí, materialistas, que duvidam da existência de Deus e falam, puxa, se existisse Deus, não haveria toda essa violência, esse crime. Só que nós espíritas, nós sabemos as causas. Eu quero lembrar aqui de uma obra maravilhosa do Kardec, que é o livro O Céu e o Inferno, a segunda parte, principalmente, dessa obra, mostrando a situação dos espíritos lá no mundo espiritual, feliz mais ou menos, ou muito infeliz, dependendo de como tiveram a sua encarnação aqui na Terra. Então, há pessoas que foram boas aqui na Terra, pessoas que foram criminosos, que foram suicidas, pessoas que cometeram os mais diversos tipos de erros aqui na Terra, e acertos também. E como que estão eles lá no mundo espiritual, as consequências e as futuras encarnações. Essa obra mostra também futuras encarnações de sofrimento ou de felicidade em função dos erros e acertos que cometemos no passado. Então tudo isso traz para nós compreensão, tudo isso traz para nós tolerância, aceitação. Então nós temos mais facilidades em aceitar os acontecimentos devido aos conhecimentos espíritas que nós temos. Então eu queria recomendar para vocês também essa obra O Céu e o Inferno, do Mestre Kardec, e refletir sobre essa questão da depressão. Como eu disse no início para vocês, a Organização Mundial da Saúde classifica essa doença como a segunda maior no mundo, causando problemas, só perdendo para as doenças cardíacas. No finalzinho aqui dessa obra do Vladimir, ele diz que o exercício de bons pensamentos e de ações, ou seja, a prática dignificantes, verdadeiramente boas, são ferramentas profiláticas contra a depressão. O homem contemporâneo conquista o seu equilíbrio, o seu bem-estar, a sua saúde, a sua alegria de viver, trabalhando em ser uma boa pessoa, uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa. Resumindo, é isso, meus amigos. Então, foi uma satisfação estar com vocês. A gente agradece essa oportunidade e fiquem com o Mestre Jesus. Vamos continuar estudando o Evangelho e nos esforçando em pôr em prática o que aprendemos com o Evangelho do Mestre Jesus. A gente agradece a oportunidade. Muito obrigado.